Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, estamos na nossa videoaula de número 32 e o tema principal da nossa aula de hoje é falando aí sobre pilares, né, ou inserção de pilares aqui no Revit, tá? Então sejam aí todos realmente muito bem-vindos. Bom, antes de mais nada pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui no nosso projeto alguns procedimentos importantes, né, que eu fiz com relação às estacas que eu coloquei nos muros, né, em volta de todo o nosso projeto. E também eu vou mostrar para vocês um procedimento interessante que nós vamos fazer nessa parte aqui ó, do nosso projeto, bem abaixo, né, dessa parede da edícula que nós temos aqui nos fundos do nosso projeto, tá? E aí eu vou também, obviamente, comentar sobre todos os procedimentos para a gente inserir então pilares aí no Revit. Muito bem, vocês podem observar aqui, pessoal, no projeto que eu coloquei o comando para inserir ali fundações, né? Coloquei a opção para baixar e trazer a família de estacas e depois eu coloquei adequadamente separadas uma da outra. Como é que eu fiz isso? Eu vim aqui no plantas estruturais, pavimento térreo, pode ser por aqui também, tá? E você vai observar, ó, que elas estão aqui, ó, tá? As estaquinhas estão aqui. Então eu fui lá, peguei a primeira, configurei ela tudo bonitinho, com a espessura que eu queria, o tamanho e tudo mais, tá? E aí depois simplesmente, tá? Deixa eu fazer uma cópia dela aqui para cima, para que vocês entendam como que eu coloquei bem separadas, né, dentro do projeto, tá? Então olha só, muito simples, tá? Você vai pegar o elemento aqui e ao invés de você usar a cópia, você vai usar o comando aqui, ó, matriz, tá? Então você vai clicar em matriz. E aqui em matriz você tem a opção para você colocar em linear e a quantidade de objetos, tá? Aí você vai colocar no último, porque você vai clicar no último ponto lá. E aí, por exemplo, coloco aqui 6 unidades, tá? Coloco 6, aperto o Enter. E aí eu vou clicar num ponto base, né? Aqui, ó, no caso o triângulo. Vai aparecer então 6 objetos entre o último clique que eu fizer, tá? Ó. Aí eu vim aqui, cliquei. E aí o Revit então faz a separação adequadamente, ó, tá? No caso aqui do projeto eu usei 1, 2, né? 2 esse, 3, 4, 5, tá bom? Então ficaram aí 5 objetos e eles estão com uma distância exata, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Eles estão com a média de 3,74 entre eles perfeitamente, ó. Pode confirmar aqui. Entre esse outro aqui tá lá, ó, 3,71, tá? Tem uma pequena variação, obviamente, pelo tamanho que você tem da espessura ali da própria estaca, tá? Mas é dessa forma que eu dividi bonitinho e coloquei, obviamente, em torno de todos os muros. Como eu havia comentado com vocês, eu não optei em colocar sapatas aí nos muros, né? Até porque o muro ele é realmente aí um pouquinho mais leve e não há esta necessidade, tá? Então vamos falar sobre pilares, vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte, ó, vou vir aqui no pavimento térreo, tá? E vou habilitar provisoriamente cores consistentes e nós vamos ocultar mais alguns elementos, ó. Vocês podem observar que a parede cortina está aparecendo aqui, ó. Tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, vou abrir a janela, opa, deixa eu só apertar o Ctrl Z porque eu não quero mover, eu quero pegar só o elemento parede cortina, tá? Ele está aqui na frente, pessoal, ó, da sapata, e eu não consigo pegar. Vou ver se eu consigo fazer assim, ó. Tá? É importante você olhar na janela se somente a parede cortina vai ficar selecionada, tá? Aí sim você vem com o botão direito, como você já sabe, ocultar elemento nesta vista, tá? Depois tem os planos aqui também, ó. Você pode pegar o plano, botão direito, selecionar todos na vista ou ocultar na vista elementos, tá? Ele não pegou aqui, mas você pode ocultar direto, segurar o Ctrl e aí você pode clicar nos objetos, tá? Eu peguei esse plano, Ctrl, pego esse, tá? Ctrl, pego esse e Ctrl, pego esse, tá? Depois de todos selecionados, botão direito e a gente oculta nessa vista elementos, tá? Aqui embaixo tem mais uma outra parede cortina, a gente seleciona somente ela, botão direito, ocultar elementos na vista, tá? Então tá lá ajustadinho. Um detalhe, pessoal, deixa eu voltar aqui no 3D para que vocês vejam, ó. O nosso projeto aqui, ó, eu optei, neste projeto em específico, em deixar aqui, ó, a sapata no mesmo nível, tá, da viga baldrame, olha lá, tá? Então tá ambos na mesma forma, né, podemos dizer assim, ó, tá? Pode ser também que em alguns casos
a viga baldrame esteja em cima e a sapata um pouco mais para baixo, tá? Isso varia de projeto para projeto, tá bom? Não está errado nenhuma das duas formas. Bom, então vamos lá. Para inserir pilares, pessoal, vamos voltar aqui no pavimento térreo. Para inserir pilares aqui no Revit, existem duas formas, né? Aliás, o Revit ele nos oferece duas opções. Você observar aqui, ó, na aba arquitetura, você pode vir aqui, ó, e você tem a opção no painelzinho construir coluna, e você tem coluna aqui, ó, arquitetônica, aqui embaixo, e em cima você tem pilar estrutural. Pelo próprio nome diz, aqui em cima você terá um elemento que realmente irá suportar cargas, ele faz parte da estrutura do projeto. Já a coluna arquitetônica, ela tem mais um efeito decorativo, um efeito para você colocar em um local que não tenha tantas cargas, tá? Então, de repente numa varanda, de repente para uma sacada, né? Ou até mesmo uma fachada. Então, é interessante você usar esta opção aqui, ó, tá? No nosso exemplo aqui, eu vou colocar a parede arquitetônica naquelas duas colunas que nós temos lá na edícula, como eu comentei. E, obviamente, em todas as paredes do projeto, a gente vai colocar, então, o pilar estrutural. Tudo bem? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, antes de mais nada, se você quiser, você vai pegar aqui, ó, esta planta do pavimento térreo que está nas plantas estruturais e você pode provisoriamente, tá, pessoal? Vir aqui, ó, estou na vista, não estou com nenhum elemento selecionado, eu venho na vista e vou procurar a opção disciplina. Tá vendo aqui, ó, disciplina? Então ela está como estrutural. Opa, então ela só vai me mostrar elementos estruturais, como pisos, vigas baldrames, sapatas, estacas e assim por diante. Se eu vir aqui, ó, e mudar para arquitetura, aí eu consigo ver então as paredes. Olha lá. Então dessa forma, ó, fica mais fácil para a gente inserir pilares no nosso projeto, tá bom? Provisoriamente você liga então, muda a disciplina para arquitetura e realmente fica mais fácil. Outro detalhe também, ó, a gente não está conseguindo ver a planta do AutoCAD, não é? Então, a gente vem aqui, ó, na lâmpadazinha, clica aqui, ó, na planta do AutoCAD, ó, botão direito e reexibir aqui, ó, ou exibir elemento na vista. Depois a gente clica na lâmpada, então a gente vai conseguir ver, ó, estes dois pilares aqui, ó, essa coluna que a gente tem, ó, lá na planta do AutoCAD. Tá vendo elas passando aqui, ó? Tá, ó, tá com 40, deve estar uns 50 mais ou menos aqui, tá? Então, provisoriamente deixa assim e a gente vai inserir pilares aqui no Revit. Bom, é o seguinte, pessoal, para inserir pilares não tem muito segredo, né? Você vai vir aqui, ó, em coluna e estrutural. Ou, se você quiser, pode vir em estrutura. Aqui em estrutura você só tem a palavra coluna, tá bom? Mas aí é apenas a tradução, tá? No caso, você pode observar ali que aparece pilar estrutural e o atalho é CL, tá bom? Tanto faz você vir por aqui, então, como eu comentei, ó, pilar estrutural ou vindo aqui em coluna, tá? Quando você clica, pessoal, o Revit ele vai te oferecer um pilar no formato de viga I, que é aquela viga possivelmente de aço, tá? E você também vai observar que ao vir aqui, ó, selecionar, você não tem outras opções. Então, o que a gente faz? Vem aqui, ó, em carregar família, tá? Clica em carregar famílias. Aqui a gente vai descer um pouquinho e você vai encontrar, então, a pastinha de pilares estruturais, tá? Clicando aqui. Você tem ó, as opções de pilares de aço, aço galvanizado, concreto, madeira e várias outras opções. No nosso caso é concreto, né? Então a gente coloca aqui ó, concreto e aqui você tem, ó, por exemplo, pilares com a seção redonda, né? Circular, retangular também, ó, quadrado, tá? Tome um pouquinho de cuidado que esse quadrado aqui você só vai conseguir colocar uma medida só, tá? Por exemplo, se você quiser diminuir ou aumentar ele, você mudando um lado, o Revit muda o outro automaticamente. Então, eu aconselho você pegar sempre a opção retangular, porque você tem duas medidas para você inserir. De repente, você tem um pilar que ele tem 30 por 40 ou 30 por 50, então você consegue fazer esse ajuste, tá? Então, eu vou pedir para que vocês cliquem nesse aqui, ó, concreto retangular, e a gente clica em abrir. Observe, então, ó, que do lado do seu cursor vai aparecer, então, ali o pilar em si. Tudo bem? Se você quiser, ó, você pode observar que ele está aqui, vamos dizer assim, na vertical, né? Se você quiser ficar virando ele ou girando, você aperta a barra de espaços e aí o Revit vai mudando, então, o posicionamento dele, do pilar em si, tá bom? Aqui, ó, você tem na barra de opções a opção para rotacionar após a colocação, ou seja, você clicou na tela, inseriu, você pode depois vir aqui e usar o comando rotacionar, então ele já vai oferecer diretamente sobre o objeto para você girar e ajustar ele, tá bom?
porque nem sempre os pilares estão perfeitamente na horizontal e na vertical. Pode ser que esteja um pouquinho inclinado, então é interessante esta opção aqui, ó, tá? Inclinado que eu falo assim, conforme a inclinação da parede olhando em planta, tá, pessoal? Se você quiser deitar o pilar, aí você tem essa outra opção aqui, ó, que é a coluna inclinada. Aí é para pilares que realmente ficam tombados, tá? Você olhando ele em pé, ele está um pouquinho tombado, tá? E aqui você tem a opção linear ou altura. No nosso caso, pessoal, é altura, porque a gente não precisa do comprimento do pilar, né? Porque obviamente ele vai ficar em pé. Então a gente coloca a altura. E um detalhe importantíssimo, pessoal, a base do pilar, ela é inserida de um nível, né? Ela é inserida de um nível ao outro. Como nós estamos na planta de estrutura do pavimento térreo, obviamente que ele será inserido no pavimento térreo, lá naquela linha de nível do térreo. Então aqui, ó, nesta opção, eu tenho que obrigatoriamente selecionar um nível acima, tá? Se eu colocar aqui, ó, pavimento térreo, você não está colocando o pilar no térreo, mas você está dizendo para o Revit que a parte de cima do pilar vai chegar até o térreo. Então não vai dar certo, né? Se ele está saindo do térreo e vai até o térreo, então ele fica achatado, né? Então o Revit não vai entender. Então é o seguinte, se você tem, por exemplo, um pilar que ele vai nascer no térreo e ele vai morrer ou finalizar lá no superior, aí você coloca superior, tá bom? Agora, como o nosso projeto ele é um sobrado, pessoal, então ele tem ali da base até a parte superior, que no caso é a nossa planta aqui, ó, de laje, então a gente seleciona a opção planta de laje, tá? Só que é o seguinte, ó, eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês, tá? Se eu colocar não conectado, eu posso pôr uma medida que eu quero. Se eu souber exatamente o pé direito na minha casa, com relação ali também à fundação, que vai encostar na sapata até a altura do pé direito, então eu posso colocar uma medida específica. Como eu não sei, eu não quero ver isso agora, então eu já coloco definido até onde eu quero, tá bom? Eu vou colocar aqui, pessoal, a planta da laje, ou seja, ele vai sair lá de baixo e vai chegar até então a última laje que a gente tem do projeto. Legal? E depois nós temos essa opção aqui, ó, delimitação de ambientes. Para que serve isso daqui, pessoal? É o seguinte, existe um outro comando aqui no Revit que a gente consegue determinar áreas e regiões, tá? Áreas, obviamente, quadradas. E ele consegue mostrar para você falando assim, ó, esse dormitório possui, um exemplo, 8 metros quadrados. Então, se tiver, por exemplo, um pilar no meio do caminho, você há de concordar comigo que o pilar roubou um pouquinho, né? Subtraiu ali um pouquinho da área do ambiente. Então, se o seu pilar estiver com esta opção, na hora de você fazer o uso desse comando de ambientes, o pilar então fará parte aí, ou será desconsiderada, podemos dizer assim, essa área do seu ambiente, tá bom? Bom, então, feito tudo isso, ó, ajustamos aqui, agora a gente precisa fazer o quê, pessoal? Ajustar o tipo, né, do nosso pilar. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou clicar aqui, ó, vou apertar o ESC para que vocês entendam um detalhe, ó. A nossa parede, deixa eu só dar um pulinho no 3D, esta parede aqui é a área de serviço, né? Então, no 3D, é esta parte aqui, ó, tá? Ó, nós estamos em cima dessa sapata, tá? Então, vou voltar aqui novamente e vou mostrar um detalhe para vocês. Vocês lembram, né, lá no começo do curso, que eu vim, né, martelando aí, ou batendo nessa tecla. Pessoal, vamos fazer aqui, ó, a pintura, a textura, o emboço, né, o reboco, tudo bonitinho, não foi? Conforme manda o figurino. Agora você há de concordar comigo que na hora que eu inserir um pilar, eu não posso pôr o pilar da mesma espessura da parede. Tá? A nossa parede aqui, ó, se você observar, ela do acabamento até o outro acabamento está dando ali, ó, o valor de 15. Tá? Se você vir aqui para o outro lado também, ó, tem um valor de 15 redondo. Opa, então nosso pilar não pode ter 15 redondo, porque em volta do pilar eu tenho que ter também pintura, eu tenho que ter reboco, não é verdade? Então, a gente tem que fazer então essa subtração. Então, obviamente que salvo em algumas exceções, de repente o pilar vai ficar realmente aparente, aí é uma outra história, tá? No nosso caso, então, a gente tem que vir aqui, ó, e pegar esta informação, ó, daqui, do cantinho da parede, ou do miolo da parede até lá em cima. Ó. Então, está com 0,1270. E do outro lado de cá também 0,1270, tá? Então, o nosso pilar tem que ter exatamente, então, esta espessura ou essa seção, tá? Então, vamos lá. A gente pega aqui em coluna, tá? Ó, estrutura, coluna.
já veio o que a gente já baixou lá da família, e a gente vem em editar tipo. Quando a gente vem em editar tipo, deixa eu tirar aqui, visualizar para que vocês vejam do lado. A gente obviamente tem que clicar aqui ó, em duplicar, e a gente vai colocar assim, ó, pilar de 0,1270, tá? É importante você colocar o valor exato. Xzinho, tá? Ó, espaço xzinho, 0,1270, tá bom? E aí no final, o usuário, tá? Pra gente saber exatamente o que a gente tem. Então eu clico aqui em OK e obviamente aqui ó, na base eu tenho que colocar aquele valor, ó, tá? 1270 e high aqui, tá? De altura, Hzinho de altura, a gente coloca então 1270, tá? Então vocês vão observar ó, que o nosso pilar ele vai ficar bem quadradinho, né? Ok? Clica aqui em OK, olha lá. Então ele vai ficar exatamente ó, do tamanho exato do miolo da nossa parede, tá? Agora para inserir, pessoal, é o seguinte, você pode colocar ele em qualquer local, tá? Não precisa ser exatamente aqui. Se você quiser, você pode colocar nos eixos, tá? Se o seu eixo estiver exatamente no meio da parede, você tem a opção aqui ó, nos eixos. Então você clica na opção, clica nesse eixo, clica nesse outro eixo, o Revit já vai colocar ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó, bonitinho, ó, inserido. Aí você clica em concluir, ele está colocado aqui, tá? Ó, uma função estrutural está anexada, será movida para a parte inferior da coluna. Essa mensagem, pessoal, ela está dizendo o seguinte, que o seu pilar, você colocou ele lá no nível térreo, não foi? Lá na parte de baixo que eu comentei com vocês. Só que vocês se lembram que a nossa sapata ela está com um certo offset, um deslocamento, né? Não sei se está positivo ou negativo. Mas o que o Revit fez? Ele pegou o nosso pilar e empurrou a sapata para baixo, tá bom? Deixa eu só clicar aqui para que vocês vejam, ó. O pilar foi inserido, tranquilo, tá? Volta aqui no 3D e olha lá o que aconteceu, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha lá, ele deu um empurrãozinho na sapata para baixo, ó. Olha lá, em relação às outras, ó. As outras lá estão certinhas, né, ó? E ele fez isso daqui. Isso daqui é importante, pessoal, pelo seguinte fato, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar o pilar por aqui, através do Tab, tá? Deixa eu ver. Às vezes dá para pegar até no 3D também. Deixa eu só aproximar aqui ou afastar um pouquinho. Opa! Através do Tab não dá, né? Opa! Quase que eu peguei, vocês viram, né? Só que eu quero só para demonstrar para vocês. Isso, peguei ele, ó, tá? Isso aqui é importante, pessoal, pelo seguinte fato, ó. Observem aqui, ó, deslocamento da base está com 0. Então ele colocou realmente no nível 0. Possivelmente a nossa sapata estava com 5 centímetros para cima ou algo nesse sentido. Então, voltando ao raciocínio, isso aqui é importante porque é o seguinte, nem sempre sapatas, pessoal, ficam exatamente no nível do projeto, tá? Em alguns casos, algumas construções, o bloco de coroamento, ele pode ser que fique para baixo da casa, às vezes bem mais para baixo do que a viga baldrame. Por quê? Porque pode ser que o solo seja mais resistente lá mais para baixo, né? Ou pelo caso da casa estar, por exemplo, em um barranco ou um aterro, né? Então, a pessoa faz a sapata um pouquinho mais para baixo. E, obviamente, que a sapata ela tem o arranque, que é o pilar. Então, nesses casos, ó, então se você colocar, por exemplo, valores negativos aqui ó, da base, vou colocar, por exemplo, menos 1 metro e aplicar, ó, vocês vão ver, ó, ele vai dar a informação, ok, e aí ele vai jogando a sapata lá para baixo, ó, tá? Então, de repente, você tem um aterro ou algo nesse sentido, e a parte mais sólida, podemos dizer assim, mais firme, né? Vamos dizer assim, a palavra certa, firme do solo, ela é lá mais para baixo. Então, neste caso, pode ser feito dessa forma, tá bom? É apenas para vocês entenderem o conceito. E na parte superior, ó, como eu coloquei lá a opção para que ele chegasse até na parte da laje, ele veio até aqui em cima, ó. Vocês conseguem ver a sombra dele, ó, ele está até aqui em cima, tá? Deixa eu só colocar numa outra vista, pessoal, para que vocês entendam melhor o conceito. Vamos fazer assim, ó. Eu vou clicar nele, vou apertar o Ctrl, vou clicar na sapata, Ctrl, vou clicar na viga baldrame, Ctrl, vou clicar nessa daqui, Ctrl, e vou clicar na laje aqui, ó, Ctrl, tá? Selecionei todos esses elementos, vou pegar essa de cima também, ó, Ctrl, deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Não esqueçam de selecionar o Ctrl, tá, pessoal? Senão não dá certo o que eu quero mostrar para vocês. Vou segurar o Ctrl aqui. Opa! É que a parede está bem na frente, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar por baixo.
Isso, ó, peguei. Então, peguei todos esses elementos com CTRL, botão direito do mouse, selecionar todos os elementos, tá? Ó. Vamos fazer assim, ó. Eu não consigo selecionar eles aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, no Ray-Ban e colocar aqui, ó, isolar categoria, tá? Então, aí a gente vai ter realmente só os elementos estruturais, né? Ou os que eu selecionei, ó. Tá? Então, ó, olha só, o pilar veio até aqui. Eu vou ajustar ele, ó, para que fique no nível exato, tá? Então, no caso aqui, possivelmente é 0,05 e aplicar, tá? Ok. Vocês vão ver que a sapata voltou, ó, e ficou no posicionamento correto, tá? E aqui em cima, pessoal, olha só, ele está furando a última laje, ó, tá? Então, a gente precisa corrigir isso daqui. Na hora que você seleciona o pilar, pessoal, aparece uma opção aqui, ó, no Revit, anexar topo base, tá? Ó, então, eu vou clicar nesta opção e eu preciso agora mostrar para o Revit qual que é o elemento, né? Qual que é esse topo. Então, eu vou clico na laje, tá? E aí, vocês vão observar, ó, que o Revit vai fazer a correção certinha aqui, ó, e o pilar vai finalizar, né, ou morrer exatamente lá, ó, na laje, tá bom? Olha lá, o pilar, então, inserido bonitinho, tá? Agora, se, por exemplo, você tiver um pilar aqui, ó, tá? Vamos ver se no nosso projeto vai ter. Talvez tenha, eu mostro para vocês. Por exemplo, ó, você vai colocar um pilar em cima dessa sapata que ele vai chegar até aqui, ó, nesse pavimento. Então, o que você tem que fazer? Você, ao clicar no comando, você tem que colocar aqui, ó, no pavimento superior, tá? Então, ele vai vir do térreo até o superior. Legal. Aí você vai colocar anexar ao topo e vai clicar nesse piso. E aí, por exemplo, esse pilar ele está continuando ou ele nasceu um outro pilar aqui num local diferente, tá? E aí você faz a mesma coisa, clica em coluna, tá? Só que aí na hora que você colocar ele aqui, ele no caso não pode iniciar lá no térreo, tá bom? Ele tem que iniciar em outro nível, tá? Se você observar aqui, ó, ele não te dá essa informação agora, ó, de imediato, tá? Mas depois você consegue ajustar, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Eu vou só mostrar esse exemplo para vocês entenderem. Ó, vou voltar aqui então para o planta do térreo. Deixa esse aqui quietinho que eu já volto na sequência para vocês. Deixa eu ver se tem algum que nasce lá embaixo e continua. Bom, de imediato eu não vou saber te mostrar, né? Ou mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui o exemplo para vocês entenderem o conceito, tá? Então eu clico em coluna. Esse aqui então, ó, eu vou querer que ele vá com altura e ele vá até o superior, tá? Então ele vai ter exatamente aquela opção, tá bom? É o mesmo que a gente havia colocado. E aí, vocês viram que eu peguei a opção pelo eixo, não foi? Que eu mostrei agora há pouco para vocês. Mas vocês podem fazer assim, ó. Clique em qualquer local, não tem problema. O Revit vai dar aí um gritinho, né? Vai assustar, mas não tem problema. Depois você dá um ESC e aí você pode vir aqui, ó, na opção modificar, usa o alinhar. E aí você pode alinhar ou pelo eixo ou pela face da parede, tá? Preferencialmente, como os nossos eixos já estão bem ajustados, você clica, por exemplo, nesse eixo. E o pilar também, ele tem um eixo central, ó. Tá? Aí você clica, o Revit traz para cá. Depois você clica no outro eixo que está na vertical e aqui no pilar também na vertical. Olha lá, o Revit faz o ajuste, tá bom? Então, ó, esse pilar aqui, ó, eu vou ajustar para que ele fique também com 0, tá? Ó, 0,5, tá bom? Para que não empurre lá a sapata para baixo, não se esqueçam desse detalhe, tá? E também ele foi até o pavimento superior, legal? Ele está lá até o superior. Então, eu vou dar um ESC, vamos lá no nosso 3D para ver. Olha lá, aquilo que eu comentei com vocês, ó. Ele nasceu aqui embaixo e ele finalizou lá, ó, tá? Aí eu vou selecionar ele, anexar topo base e o nosso topo base é esse piso aqui, ó, tá? Então o Revit vai e faz o ajuste para nós, ó. Então é um pilar que veio daqui e foi até aqui, tá? Não é o caso deste, tá, pessoal? Apenas um exemplo para vocês. E agora supomos que eu queira fazer um na parte de cima, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, eu pego um que já está criado, tá? Esse aqui, tá? Eu vou copiar ele, ó. Para copiar, pessoal, eu venho no painel modificar e eu tenho aqui, ó, a área de transferência, eu tenho que pegar esse daqui, ó, copiar. Não é esse aqui, ó, esse copy de cá, tá? Tem que ser esse aqui, ó. Eu clico em copiar, tudo bem? E aí eu venho na opção aqui, ó, colar e coloco nessa opção, ó, aliado com níveis selecionados. Quando eu clico, o Revit vai abrir uma janelinha e vai mostrar. Aí você fala assim, ah, eu quero colar ele lá no pavimento superior. Opa, ok. Dou um ok, então ele já vai ser inserido no pavimento superior, tá? Estão no mesmo local. Ah, sim, pessoal. Deixa eu só fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu clico nele, ó, copiar.
tá? Quando eu colar, eu coloco aqui na opção planta da laje, tá? Porque o que ele vai acontecer? Ele vai nascer, né? Na verdade, o Revit entende que ele nasce aqui embaixo e vai para cima, mas ele considera o nível que está acima, tá? Então eu dou um OK, ele vai ser colado aqui em cima, ó, tá? Olha lá. Agora eu seleciono ele, tá? É apenas aí como exemplo para vocês, e aí eu tenho que delimitar a altura exata dele aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar no 0 e aplicar, ó, ele já vai subir um pouquinho, tá? No caso, eu tenho aqui a espessura da laje, eu vou colocar aqui positivo, tá? 0,10, eu acho que é 10. Deixa eu ver direitinho a espessura, depois eu falo para vocês, ó. Tá? É apenas para exemplificar. Eu acho que o nível, né? Deixa eu colocar aqui no corte A, para mostrar para vocês, ó. O nível do pavimento superior... Ah, é isso mesmo, ele está no 0 então, ó. Tá? Então eu clico aqui... E aqui eu tenho que colocar tudo 0, ó, tá? Aí ele vai ficar sentado certinho lá, ó, na laje, tá? E, obviamente, aqui na parte superior também eu faço o ajuste depois, tá? É um modo aí de a gente colocar os pilares, tá? No nosso caso, pessoal, eu vou deletar, que foi apenas para exemplificar para vocês, tá? A forma mais correta de você inserir é sempre você ir pelo 2D, tá? Ó, então eu vou aqui, ó, na planta do pavimento térreo, tá? E a gente vai inserindo. Agora, o ideal, pessoal, é o seguinte... Como a gente já fez um aqui, ó, e observem que ele já está ajustado com a altura, né? E ele está indo certinho lá da base da sapata, né? Ou da face da sapata até lá em cima na face da última laje. Então a gente faz cópias desse daqui, tá? E antes de fazer as cópias deste daqui, uma informação bem importante, pessoal. Vocês vêm aqui, ó, no editar tipo, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte, nós já havíamos duplicado, né? Deixa eu ver aqui, esse aqui não oferece a opção de material. Deixa eu ver se está aqui, ó. Alguma opção do material, né? Aqui, ó, material, tá? Ó, material estrutural, concreto moldado no local. Então vocês vão clicar aqui, vai aparecer os 3 pontinhos. E aqui, ó, nós podemos colocar o mesmo material que nós utilizamos, por exemplo, lá no piso. Lembra que o piso é verde, aquele verdão? Então a gente pode fazer ele, ou a gente pode pegar esse daqui e apenas alterar a cor dele, tá? Então eu vou clicar nesse, eu vou duplicar e vou colocar aqui um tracinho, tá? Ó, no começo, concreto moldado no local, e aqui no final a gente escreve usuário, tá? Bom, feito isso, pessoal, ó, seleciono ele, e aí eu venho aqui nas opções, ó, de plano de corte, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, plano de corte? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, pessoal. Esta opção aqui, ó, de você mudar o plano de corte, vocês se lembram na aula passada que eu mostrei para vocês lá as vigas verdes? Aquilo ali, pessoal, foi uma representação ou uma sobreposição de gráfico, tá? Então tem uma diferença. Uma coisa é você alterar o material, as características de apresentação do material, outra coisa é você mudar as características de apresentação gráfica. Eu já mostro para vocês as diferenças, tá? Então, este pilar em específico, pessoal, quando ele passar aqui, ó, na opção de corte, tá? Aqui, ó, opções de corte, tá? Ó, se você observar, ó, padrão de corte, é esses dois que estão para baixo aqui, ó, tá? Eu quero que, por exemplo, ele fique... O plano de fundo, eu vou colocar ele sólido, ok? E vou mudar uma cor dele, vou colocar esse vermelho, tá? E dou um ok. E aqui, ó, a opção do concreto, eu vou deixar ele como concreto mesmo, só que eu vou colocar a cor branca, tá? E dou um OK. Então, eu mudei as características desse material, que é uma cópia, tá bom? E eu dou um aplicar, OK. Vamos ver como é que ele ficou. Olha lá, então ele fica vermelho e fica mostrando, né, que ele está ali, que foi realmente cortado, e ele fica com aqueles detalhes brancos, tá? Então, esse estando ajustado vai servir para a gente colocar depois nos outros locais, tá? Agora, só um detalhe bem interessante, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui eu estou na vista do pavimento térreo. Você se lembra que eu estou na planta de estrutura, né? Apesar de a gente ter mudado lá a disciplina, mas a gente está em estrutura. Se eu vir aqui, ó, nas minhas plantas de piso, olha só, planta abaixo do pavimento térreo. Vejam só o que acontece, pessoal. Aqui, ó, eu estou vendo o pilar vermelho, certo? Legal. Pode ser ou acontecer em alguns casos dele ficar apenas delimitado e com a mesma textura ou a mesma achura que você tem das paredes.
Então, nestes casos, ou caso aconteça com você, você tem que vir aqui ó, em modificar, unir, tá? E aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar o comando unir, clicar no pilar e depois clicar na parede, tá? Por quê, pessoal? Porque o Revit ele vai desconsiderar o material que você tem aqui, que está para dentro do pilar, e o que está dentro do pilar é concreto. O que está fora do pilar é alvenaria, tá bom? Então, em alguns casos, tem que fazer isso. E aí você só vai conseguir ver fazendo, então, esta união, tá? Ó, o pilar ele não pode ficar com a mesma cor que você tem da parede, tudo bem? Vou voltar aqui, então, à planta estrutural do térreo e como esse aqui já está pré-ajustado, a gente pode então colar nas outras opções, tá? É exatamente a mesma altura, tá? Se tiver alguma diferença, a gente tem que fazer o ajuste manual. Então, você vai selecionar o pilar e aí este sim, você pode vir aqui ó, e pegar, copiar, tá? E aí você vai pegar, ó, posso pegar aqui pelo canto ou por cima, tá? Eu vou pegar preferencialmente bem aqui no cantinho, pessoal, ó, esse ponto de precisão, porque aí fica mais fácil para mim inserir em outros locais, ó. Deixa eu colocar esse aqui, ele vai ficar aqui, ó. É bom sempre dar uma conferida, ó, tá vendo? Ó, ficou um pouquinho tortinho, pego o alinhar, clico no eixo do pilar, clico nesse outro eixo e clico no eixo do pilar, tá? Ó, ó tem uma pequena diferençazinha aqui porque não dava lá para ver, né? Tava muito perto. Então, eu clico aqui, coloco mais para cima. O alinhar ele não aceita, pessoal, você pegar aqui, ó, a outra face, né? Ou seja, a face interna da parede, tá? Então tem que meio que pegar certinho aqui, ó. Vou mover por aqui até aqui, ó. Isso. O elemento está muito pequeno na tela, tá? Vou cancelar. Ah, entendi. Então deixa eu selecionar o objeto, vou mover, tá? Porque a distância aqui é tão pequenininha que ele não está aceitando, tá? Vamos ver. Ok. Esse pilarzinho está dando já um pouquinho de dor de cabeça. Deixa eu deletar ele. E vamos pegar pelo centro, né? Ó, pego esse daqui, copiar, pego pelo eixo. E eu tenho outro pilar aqui, tá? Onde é que eu sei que tem pilar, pessoal? Onde eu tenho sapatas, tá? Então, pela própria sapata, a gente sabe exatamente o local de inserção, tá? Ó, aqui, ó, isso, já ficou certinho. Tá bom? Ou seja, esse aqui, pessoal, esses pilares que estão vermelho, eu vim aqui, né, vocês puderam observar, e mudei as características do material dele, não foi? Ó, aqui, ó. Mas, se eu vir aqui, ó, selecionar ele com o botão direito, eu posso pegar este pilar em específico e sobrepor gráficos por elemento, tá? Aí aparece aquela outra janela que eu mostrei para vocês. E aí eu posso, por exemplo, colocar esse aqui, ó, plano de corte. Eu quero que fique, por exemplo, verde, ok, tá? E o plano, por exemplo, vamos fazer assim, ó, vou pôr o plano verde e esse aqui, no caso, é um sólido verde e esse aqui vai ser então um concreto com os detalhes preto, tá? Aqueles triângulozinhos lá, aqueles triângulos pretos, tá? Dou um aplicar, ok. Então vocês vão ver, ó, que esse está verde e esse de cá está vermelho, ó. Esse aqui é as características do material cortado e esse aqui é a sobreposição de gráfico. Então tem essa diferença, tá bom? Como a gente já alterou o material, vou apertar o Ctrl Z para eles ficarem realmente todos vermelhos, a gente saber que então aqui onde está vermelho tem pilar, tá? Outra dica também interessante, pessoal, às vezes, né, vocês viram que eu tive um pouquinho de dificuldade para colocar o pilar aqui, ó. Mas você poderia, por exemplo, pegar a medida total da parede, ó. Não vou salvar no projeto agora. Dessa forma, ó, você sabe que a sua parede acabada, ela vai dar um total de 15. Então você poderia também fazer assim, ó, seleciona o pilar, editar tipo e provisoriamente, ó, não altera o nome, altera aqui, ó, só o valor, coloca 15 e coloca 15, tá? Dá um aplicar, ok, tá? Não tem problema. Aí o que você faz? Ele estando assim, fica mais fácil para você copiar e colocar nos locais que você quer, ó. Tá? Ó, vou copiar e aí você vai observar, ó, que basta você vir bem no canto, ó, e aí você já consegue colar no local exato, ó. Olha lá, tá? Eles estando, obviamente, todos colados depois, aí sim você seleciona todos eles, vem no editar e coloca então a medida correta,
Tá bom? Ó, volta aqui então para os 12,70, ó. Tá? Então, uma outra forma de você, né, ficar mais fácil para você colocar aí os pilares, tá? Quando você confirmar aqui, ó, com OK, vocês vão observar que ele está perfeitamente colocado lá, ó. Tá bom, ó? Tudo bem? E mesmo assim, pessoal, é sempre importante vocês dar uma olhada e conferir, né, pessoal, perdão, aqui a parede, tá? Porque pode ser que você tenha paredes diferentes no seu projeto, tá? Então você vem aqui com o medir e aí você vai pegar as medidas exatas, ó. Essa parede aqui, por exemplo, ela tem 12,80, tá? Então este pilar em específico, vou editar tipo, colocar 12,80 aqui, ó, tá? Se você tiver medidas diferentes em outras partes do projeto, tá? Ó, agora ficou certinho. Aí sim você vai lá e duplica, tá? Vai duplicando e colocando outros nomes, ó. Tá? Com 12,80 ficou melhor, ó, para o nosso projeto aqui, ó, tá? Olha lá, tá? Essa parede aqui, ó, em específico, tem um pouquinho menor, ó, tá vendo? Ela aqui, ó, tá? Bem pouquinho, mas isso aqui não vai influenciar muito no projeto, não vai nem aparecer lá, tá? Bom, então dessa forma que você vai inserindo pilares, obviamente quando você dá uma olhadinha aqui no 3D, ó, você vai ver então seus pilares lá, ó, vindo lá de baixo, chegando então na parte superior. Como eles são cópias, né, então eles já ficam com a base acertada, né, ou o topo acertado aqui em cima, ó, tá bom? Agora uma outra coisa importante também, pessoal, que os pilares, depois que a gente inserir as vigas, a gente precisa fazer esse ajuste aqui, ó, porque vocês vão observar que você tem o material piso e você tem o material de pilar, tá? Todos eles depois você vai ter que vir aqui em unir, clica no pilar e clicar no piso, tá? Porque você não pode ter o mesmo material um por cima do outro. Depois a gente vai fazer isso em todos eles, tá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou adiantar o vídeo aqui, tá? E aí eu vou inserir em todos os locais. Em todos os locais que eu ver aqui, ó, que tem sapatas, eu vou inserir. Eu tô colocando aqui, pessoal, uma seção de pilar fina, né? Vamos dizer assim, estreita, tá? Tá dando aí 12 e pouco. Mas se você quiser, e dependendo também do seu cálculo de projeto, os pilares podem ser bem maiores. De repente você tem pilares de 20 por 30, né, mais reforçados. Depende do cálculo do projeto. Como eu comentei com vocês, a gente não está entrando em detalhes aí de cálculos estruturais, tá? Então eu vou optar em colocar em todo o meu projeto esses aqui, e onde eu ver que tem sapata, eu coloco tudinho, tá? Na parte da garagem aqui, ó, como a gente não tem a parte superior da garagem, então estes pilares aqui, eles estarão finalizando apenas ali no pavimento superior, tá bom? Então eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo e já volto e mostro para vocês na sequência. Muito bem, pessoal, já estou aqui de volta, né? Ó, coloquei todos os pilares lá, ó, no projeto e alguns detalhes, tá? Aqui, ó, tá vendo esse pilar bem na entrada da nossa varanda aqui, né, no corredor, ó, você pode observar que ele, né, atravessou, ele foi até lá na base, né, ou no topo ali da outra laje. Então, nesse caso aqui, a gente seleciona este pilar em específico, tá? Vem aqui, ó, no navegador, tá? Nas propriedades, tá? E a gente pode colocar aqui, ó, nível, vocês vão observar, eu coloco no pavimento superior, dou um aplicar. Ele não vai mudar porque eu preciso alterar qual foi o topo base, né? Qual foi o anexo que ele estava. Então, eu clico aqui novamente no comando e clico neste piso de baixo aqui, ó, esse aqui, ó, tá bom? Aí eu dou um OK, apertar o ESC, ó, vocês vão observar que ele vai morrer, né? Ele vai finalizar exatamente aqui, porque aqui está exatamente o centro, né, ó, do dormitório, não teria um pilar, obviamente, aqui no meio, tá bom? Outro detalhe também, depois a gente vai pegar, né, você pode fazer isso aí depois, com um pouquinho de paciência, pegar todos os pilares, ó, você pode observar que ele aqui está atravessando, tá? Então você vem no unir, clica em pilar por pilar e vai clicando nesse piso aqui, ó, tá? Para que fique a linha aqui, ó, aparecendo, e aí não há duplicidade de materiais posteriormente, tá bom? Então tem que fazer isso em todos os pilares também. Outro detalhe, aqui voltando na planta, vocês vão observar que na parte da garagem eu criei um perfil um pouco maior, tá? Ou seja, eu criei um pilar um pouquinho mais grosso. Esse aqui está com 17 por 12, tá bom? Como eu comentei, esses aqui, ó, estão pequenininhos, 12 por 12, mas não impediria de você fazer um pouco maior, de 25 ou 20, tá? Fica aí realmente ao seu critério, tá? Então, depois que você fizer tudo isso, os seus pilares estarão todos inseridos. Na hora que você vir aqui no comando unir, como eu comentei, ó, por exemplo, aqui, ó, eu fiz a união esse tá
na entrada da varanda também. Pode ser, na hora que você olhar aqui na sua planta, que ele irá desaparecer. Olha lá, é aquilo mesmo que eu comentei, ó, tá vendo? Ó, ele está aqui, mas ele acabou desaparecendo. Então, nesses casos, você tem que unir agora com a parede, tá? Ó, você vai selecionar o pilar e clicar na parede. Aí ele vai aparecer. Só apareceu um lado, porque aqui é outro pedaço de parede, não é isso? Então, você clica no pilar novamente e clica na outra parede, tá? Para que ele fique assim, desta forma, tá? Então, ele não pode sobrepor material tanto do piso, né? Da parte estrutural de piso, que é na verdade é uma laje, bem como também a parede, tá bom? Isso aqui tem influência depois no quantitativo de materiais lá no finalzinho do curso, tá? Então, tem que olhar isso daí e fazer todos esses reparos, tá bom? Bom, então tá inserido aí os pilares, tudo certinho, tá? E na hora que você colocou a opção lá de anexar ao topo, quando você inserir o da garagem, automaticamente, ó, ele só vai chegar ao último nível que ele tiver aqui, ó, tá? Então não precisa nem se preocupar com a medida, que ele vai ser inserido somente até a laje da garagem, tá? E aqui, ó, na parte de trás, como nós habilitamos a planta do AutoCAD, eu havia comentado com vocês que nós temos então duas colunas bem espessas aqui, ó, né, sustentando lá então a parte dos fundos, a edícula. Neste caso aqui, pessoal, a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente coloca diretamente aqui, ó, uma coluna, tá? A gente pega aqui uma coluna arquitetônica, ou se você quiser, tá? Essa coluna arquitetônica você pode aplicar materiais em volta dela, ou você pode também colocar a coluna arquitetônica, preenchendo todo esse elemento, e depois colocar um pilar estrutural no meio, tá? Ele vai aceitar um elemento dentro do outro. A terceira opção é você realmente fazer uma parede, tá? Você vem aqui, coloca uma parede com esta espessura, tudo certinho, e em volta da parede você coloca todo o acabamento, que no caso o nosso projeto é a pintura externa, né, ó, que é esse elemento aqui, ó, essa cor azul, ó, tá bom? Então vamos lá. Eu vou optar, pessoal, em apenas colocar a coluna aí mais para efeito didático para vocês, tá? Como eu já expliquei sobre paredes, como mudar as espessuras de parede, não tem segredo, você vai ter que criar uma parede que vai atingir o total aqui de 40, tá? E aí lá depois naquela opção de você virar o acabamento, você coloca ambos os lados e coloca o acabamento externo para todos os lados, tá bom? Vou só fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Vou colocar uma parede qualquer. Esta parede aqui, ela vai ser visível porque eu mudei a disciplina para elementos arquitetônicos. Ela vai chegar aqui, por exemplo, até o pavimento superior. E deixa eu pegar uma aqui, acho que está lá aqui para cima, com pintura, aqui ó, textura externa, tá? Então você vai lá, chegar num belo dia, vai inserir a parede, normalmente, tá aqui. E aí você vai clicar em cima dela, vai vir no editar tipo, você vai duplicar, tá? Não vou mostrar aqui. Aí você vai clicar aqui em editar e vai aumentando esses valores aqui, ó, do miolo da parede até atingir o valor de 40 aqui, ó, tá? Depois que você atingir o valor de 40, você vai colocar aqui, ó, virar nas inserções ambos, tá? E aí você vai colocar qual que é o acabamento externo, tá? Então você vai ter uma coluna praticamente ali com todos os elementos dando a volta, tá? E no caso, obviamente, o Revit vai entender que a parte interna dessa coluna trata-se de uma alvenaria, tá? Um conjunto trançado ali de blocos ou tijolos, tá bom? Então eu vou colocar aqui a coluna, vou vir aqui, ó, coluna arquitetônica. A coluna arquitetônica é basicamente o mesmo conceito, tá? A gente vai colocar aqui a altura, vai colocar até chegar no pavimento superior. E editar tipo, tá? Vamos colocar aqui editar tipo. A gente vai duplicar, então vamos colocar assim, coluna de 40, eu acho que é 47, tá, pessoal? Centímetros usuário, tá? Clique em OK. Então aqui, ó, a gente vai colocar 40 e aqui embaixo 47, tá? E vamos dar um OK para a gente confirmar, tá? Ela veio um pouquinho viradinha, a gente aperta a barra de espaço para que ela fique certinha, tá? Você vai clicar aqui, ó, você vai ver o elemento lá bonitinho inserido. Aí você vai dar um pulinho no 3D, aí você vai olhar aqui, né, e vai ver que ela realmente não está. Por quê? Porque nós estamos, ó, com o isolamento temporário. Então a gente clica aqui no Ray-Ban, tira a opção aqui, ó. Aí você vai ver que realmente ela aparece aqui, ó, tá? Mas eu queria, por exemplo, colocar o mesmo acabamento que tem aqui na parede. Então seleciono a coluna
editar tipo. Aqui, ó, em materiais e acabamentos, eu clico, vai aparecer os 3 pontinhos. E a gente coloca, eu acho que é textura, né? Tá? Textura externa, essa daqui, ó. Tá bom? Dou um OK. Aplicar OK, tá? Ó, então ela vai ficar lá azulzona, ó, bonitona, tá? Deixa eu só já ajustar esse elemento aqui, ó. Deixa eu virar embaixo, para que vocês vejam aqui, ó. Olha lá, tá? Então, observem aqui, ó, que ela está entrando dentro da laje, né, ó, do nível superior, tá? Isso aqui não é certo, então a gente vai ter que descer aqui, ó. Deslocamento superior, então vamos colocar negativo menos 0,10 e aplicar. Vamos ver se desceu. Desceu um pouquinho. Bom, não está dando para ver aqui certinho, pessoal, qual que é o nível. Deixa eu colocar um pouquinho no corte AA, para a gente analisar exatamente, né? Ó, tem que ver isso aqui, ó. O nível superior, pessoal, ele está aqui, tá? Deixa eu colocar um pouquinho em estrutura de arame. Ó, é isso mesmo, ó, tá? Então tá dando uma pequena diferença, nós temos um total de 14, né? Então a gente seleciona ela aqui e a gente altera menos 14 aplicar, para que fique certinho, tá bom? Vamos voltar aqui na planta do pavimento térreo. Agora, como eu comentei, ela aqui, ó, o Revit vai entender, pessoal, olha só que legal. Ele vai entender que tudo isso daqui é textura, então ele vai considerar um volume cúbico de textura disso daqui. Então vai ser muita coisa. Então, para que não ocorra isso, o que você faz? Você vem aqui e coloca um pilar estrutural aqui dentro. É aquilo que eu comentei. Ou você opta em colocar isso daqui como uma parede, não vai ter muito peso, né, para sustentar. Ou você faz dessa forma e insere um pilar estrutural, tá? Ao colocar o pilar estrutural, você vai vir aqui, obviamente, em editar tipo, duplicar, e nós vamos colocar aqui um pilar de 47, tá? Aliás, era 40, né, por 47, tá? Aí você vai tirar a espessura que você quer, tá? Por exemplo, você tira lá 2 milímetros ou algo nesse sentido, aí você vai diminuir esse valor aqui, ó. Então você vai colocar, por exemplo, ó, 39,5, tá? Um exemplo. E aqui, ao invés de ser 47, você vai colocar 46,5, tá? Então você fez um pouquinho menor. Então deixa eu só marcar no papel para mim não esquecer, ó, esses valores aqui, ó. É 0,395 por 0,465, tá bom? E usuário, ok. Então esses valores eu tenho que pôr aqui, ó, tá bom? Então vamos lá, coloco 0, o 0 já está lá, né? 39,5 e aqui 46,5, tá bom? E dou um OK, o nosso pilar já está lá, ó, feitinho, tá? E aí eu vou colocar exatamente no mesmo eixo, no mesmo centro, né? Então olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui, ó, o pilar e em volta do pilar, ó, eu tenho só esse elemento, ó, que é a coluna, tá? Então toda essa parte interna será realmente estrutural e terá apenas um acabamento em volta. Você viu que o Revit não deu nenhum grito, né? Não fez nenhum barulho porque eu inseri o pilar dentro da coluna. Agora tem que tomar um pouquinho de cuidado. Esse pilar também, ó, você tem que observar aqui, ó, que ele vai iniciar no térreo, ele vai até o superior e aqui também tem que colocar aquela medida de menos 0,14, tá? Para que ambos fiquem certinhos. Quando você olhar aqui no corte, ó, ele tem que ficar batendo certinho. Depois a gente faz o ajuste conforme o piso, pessoal, porque lá no quintal, aqui, ó, no quintal, depois a gente vai inserir um piso diferente aí, tá? E eu explico em detalhes para vocês depois, tá? Tá aparecendo aqui, pessoal, os pontilhadinhos, tá? Mas é porque o elemento aqui, ó, é muito fininho, a casca que eu coloquei é muito fininho, então ele acaba aparecendo, mas realmente é só a textura que está para o lado de fora, tá? Se você também vier aqui, ó, e fizer a união, veja o que acontece. Ó, vou clicar aqui em modificar, unir, vou pegar o pilar e depois a coluna, ó, tá? Então o Revit também faz aí esse ajuste, tá? Outro detalhe também, se você quiser, esse daqui em específico, tá? Ó, este pilar, editar tipo. Nós vamos vir aqui, o material não está aqui, deve estar para cá, né? Vamos dar uma olhada. Concreto moldado no local.
este elemento em específico, né, ó, concreto moldado no local, o usuário que já está vermelho, né, ó, vou colocar o mesmo aqui, tá, pessoal, vermelho, dou um OK, então ele vai ficar ali vermelho, a gente sabe que ele é um pilarzão que está sendo cortado, tá? Os elementos aqui do lado são idênticos, tá bom? Então a gente seleciona aqui, faz uma cópia, pega pelo eixo e coloca aqui também, ó, tá bom? Então deixa aí no seu projeto tudo bem ajustadinho, todos os pilares inseridos, tá bom? Porque na próxima aula a gente vai falar sobre vigas, tá? E as vigas também são elementos importantes aqui e tem algumas técnicas bem interessantes para passar para vocês, tá bom? Bom, inserido aqui os pilares, pessoal, agora a gente pode vir aqui provisoriamente nessa vista, tá, ó, estrutural, e a gente muda a disciplina aqui, ó. A gente pega a disciplina e muda novamente para estrutural e aplicar, tá? Então a gente só vai ter lá no nosso projeto realmente os pilares, as sapatas e outros elementos. Um detalhe também, pessoal, aqui em 3D, depois com um pouquinho de paciência, eu vou diminuir aqui, ó, a espessura das colunas, tá? Porque aí no caso a coluna acabou, aliás, das estacas, elas acabaram ficando um pouquinho mais superdimensionadas. Eu vou diminuir, acho que eu vou colocar 15 de espessura, tá? Deixa eu só vir aqui em editar. Essa daqui, ó, da parte central, deixa eu só ver. Vou apertar aqui o Tab. E vou vir em editar tipo, tá com 22, tá? Eu vou mudar aqui, ó, para 15 e vou colocar todas elas com a altura de 1,60 m, tá bom? Elas devem estar aqui com quase 2 metros, então ficarão estacas aí mais condizentes, né, com os pilares que a gente inseriu, tá bom? Pessoal, então muito obrigado pela atenção. Vou salvar esse arquivo como tema da aula 32 finalizado e aguardo vocês então na próxima aula, né, para a gente falar ali sobre vigas, tá? Que são vigas de respaldo ou também conhecidas como cinta de amarração, tá? Pessoal, muito obrigado então pela atenção. Aguardo vocês então aí na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.